Quero trazer aqui o nosso Eliseu Caetano, por quê? Havia uma expectativa grande, depois de falas de algumas autoridades da Casa Branca, de que Donald Trump encontrasse o presidente Lula naquela reunião na Malásia. Porém, o Eliseu Caetano estava levantando algumas informações aqui de que, na agenda que foi divulgada do presidente Donald Trump, o nome de Luiz Inácio Lula da Silva, ou a palavra Brasil, ou a palavra encontro bilateral com o Brasil, não aparecem. E aí, Eliseu Caetano, o que a gente pode esperar? Bem-vindo, meu amigo. Salve, salve, Evandrocini. Muito boa tarde para você, para os nossos colegas debatedores e para todo mundo que acompanha o 3 em 1. Aliás, bola cantadíssima aqui no nosso queridinho das tardes da Jovem Pan, viu? Ao longo dessa semana eu venho batendo nessa tecla. O governo do Brasil estava afirmando através de interlocutores, através de fontes, mas o governo americano nada, estava quietinho, caladinho. E ao que tudo indica, o encontro entre Lula e Trump não vai acontecer. Se acontecer, vai ser algo informal, completamente fora da agenda. Baseado em que a gente diz isso, Evandrocini? Informação. E informação oficial, porque aqui na Jovem Pan é assim. Agora há pouco terminou na Casa Branca uma coletiva de imprensa com Carolina Leavitt, que é a secretária de comunicação de Donald Trump, e ela passou a agenda dessa viagem de Trump à Malásia e também ao Japão. E nós tivemos acesso, inclusive, eu mesmo já providenciei uma matéria para o site da Jovem Pan. Quero convidar o nosso ouvinte, telespectador internauta, a acessar www.jovempan.com.br. No nosso site tem uma matéria completíssima falando sobre essa agenda. Ou seja, a tensão diplomática entre Brasil e Estados Unidos persiste, apesar de todos os esforços diplomáticos, tanto dos brasileiros quanto dos americanos, para que essa situação se resolva o quanto antes. Trump vai, de fato, viajar para a Malásia, mas Lula está fora da agenda, pelo menos da agenda inicial. Principalmente após as últimas falas do presidente do Brasil, né, com relação à moeda, ao dólar, a expectativa dele com outros líderes. A Casa Branca divulgou agora há pouco e no cronograma oficial não há qualquer reunião prevista com Luiz Inácio Lula da Silva durante a passagem de Donald Trump por lá. Aliás, passagem essa que vai ser rapidíssima. Ele vai ficar pouquíssimas horas na Malásia, porque depois embarca para o Japão, onde vai encontrar com a primeira-ministra eleita recentemente. Agora, o presidente brasileiro não. Esse tem uma agenda de 7 dias por lá, Evandro. Então, é possível que esse encontro de fato aconteça? Sim. Se acontecer, deve ser no domingo, pouco antes de Lula embarcar para o Japão. Perdão, pouco antes de Trump embarcar para o Japão. Daí Lula teria que ir ao encontro dele. Então, aquela informação que estava sendo divulgada aí pela imprensa brasileira de que já teria local preparado, que as chancelarias já estariam trabalhando, inclusive, em conjunto para isso, não procede, viu? A ausência de Lula na lista oficial reforça e só reforça esse clima de tensão diplomática entre Brasília e Washington, no meio dessas divergências políticas, né, com relação a Leigh Magnitsky e também com relação às divergências comerciais, e aí a gente fala do tarifaço. Nos bastidores, vale a gente lembrar que o governo brasileiro via assim, mobilizando, tentando aí costurar uma reunião bilateral entre os dois líderes, né? Como uma forma aí de reaproximação, Cine. Mas, ao que tudo indica, isso não vai acontecer. Aqui nos Estados Unidos, eu conversei com algumas pessoas lá em Washington, também em Nova York, e o que eu ouvi foi o seguinte: olha, essas falas recentes do Lula em fóruns internacionais poderiam ter causado algum tipo de incômodo no presidente Trump. Apesar de não ter falado a respeito, ele é informado sobre tudo aquilo que falam dos Estados Unidos e também com relação a ele, tanto pelo serviço secreto quanto pelos seus interlocutores. E aí a gente cita Marco Rubio. E é exatamente aí que pode estar pegando. De repente, essa não aparição do nome do Brasil ou do Lula na lista, Cine, pode ser uma resposta sem uma palavra de Donald Trump. Exatamente, Eliseu Caetano, muito obrigado pelas informações, um ótimo trabalho aí para você. Agora 4 horas e 24 minutos, quem nos acompanha pela rádio, aquele rápido intervalo. Daqui a pouco espero vocês, nas outras plataformas seguimos. José Maria Trindade, tudo indica que vão jogar água nesse chope da diplomacia ou poderia haver um encontro casual, a exemplo do que vimos ali na Assembleia Geral da ONU? Porque, como Eliseu menciona, se esse encontro não acontecer depois de uma reunião entre Mauro Vieira e Marco Rubio, talvez a resposta esteja justamente neste silêncio
e no distanciamento que aconteceria mesmo com ambos ocupando o mesmo espaço na Malásia. Pois é, esse assunto está meio complexo, porque por aqui o Itamaraty assegura que no domingo deve acontecer, mas as agendas não combinam, o espaço do Donald Trump na Ásia é muito curto, depois ele já está confirmado o encontro dele com Xi Jinping, e na agenda, como eu disse, ele não está, né? E mesmo se encontrar, vai ser um encontro rápido, né? Aquelas coisas assim, bem de passagem. E assuntos tão pesados e tão sérios não podem ser tratados em encontros passageiros. A gente vê que houve um excesso de otimismo e, por outro lado, dá a impressão de que o presidente Lula quer manter naquela situação de que, olha, eu estou querendo conversar e eles não querem, porque fala mal, é a pior situação para o Brasil, é atacar o dólar, dizer que o dólar não pode continuar como uma moeda internacional, que é tudo o que os Estados Unidos querem até para a sobrevivência econômica.